Tudo se inicia quando Juliana chega, e é apresentada a Maria do Socorro, que fica parada admirando ela. Maria do Socorro diz que ela é bem-vinda, e que não precisa ir ao cafezal com os outros, mas Juliana diz que prefere assim. Bartolo afirma que ela não teve nenhum problema com a enxada, e Maria do Socorro diz que o que ela precisar para falar com Leonor, e Juliana agradece. Janete pergunta se Marco Antônio vai sair novamente, e ele confirma. Ela questiona se ele está querendo se matar, pois não está comendo nada, e ele diz que come na rua. Mariana avisa que Damião acabou de chegar e Janete pergunta por Francesco, mas ela diz que ele não vai jantar em casa, pois tem uma reunião de negócios, então ela diz que vai jantar sozinha novamente. Francesco chega à casa de Paola, e diz que lhe trouxe um bom vinho italiano, ela agradece e lhe manda se sentar. Francesco pergunta se chegou cedo demais, mas Paola diz que não, e que o macarrão está quase pronto, então ele diz para ela ficar à vontade. Enquanto isso, Juliana está jantando com Bartolo e Leonor. Em seguida, Francesco já está experimentando o macarrão de Paola, e diz que está maravilhoso, e que lembra a comida de sua mãe, e deixa ela muito feliz. Leonor conta a Juliana que o sonho de Bartolo é plantar uvas, e que estão juntando um dinheiro para poder realizar esse sonho. Juliana pergunta por Mateu, pois não o vê desde que chegou. Eleonor diz para ela se acalmar pois vai voltar a vê-lo, e diz que a esposa está muito enciumada por ela estar por perto, e que não quer perder o marido, e Juliana diz que entende. Em seguida pergunta como é Rosana. Na cama, Rosana questiona Mateu se ele está pensando em Juliana, mas ele diz que está pensando em sua vida. Rosana pergunta se ele vai deixar ela continuar trabalhando no cafezal, mas ele pergunta o que isso interessa a ela. Rosana diz que prefere que ela ajude Leonor dentro de casa, e deixa Mateu intrigado. Paola serve um licor a Francesco, ele pergunta se ela vive sozinha, e ela confirma. Francesco pergunta se ela não tem medo de morar sozinha, mas ela diz que aprendeu a não ter medo de nada. Francesco diz que gosta de ver mulheres valentes como ela, e ela diz que ele é muito gentil. Logo ela troca de assunto e pergunta se ele gostou de seu macarrão, e ele diz que adorou. Paola diz que quer abrir sua própria fábrica de macarrão, e quer saber se ele pode ajudar, mas ele diz que talvez não seja um bom momento, pois estão vivendo tempos difíceis, e muitos estão indo à falência. Paola diz que ninguém deixa de comer em momentos difíceis, e ele concorda. Ela pergunta se ele quer ser sócio dela. Francesco diz que já tem muita coisa para cuidar, mas que pode ajudá-la. Paola fica eufórica e começa a beijá-lo de tão agradecida. Gumercindo diz a Angélica que seu marido deveria ter vindo com ela, mas ela diz que ele ficou cuidando de suas coisas. Angélica pergunta por sua irmã, e diz que está com muita saudade, e Maria do Socorro diz que já está dormindo, e amanhã elas conversam. A jovem questiona como a irmã recebeu Juliana, e diz que talvez não tenha sido uma boa ideia ter trazido a moça, mas Gumercindo diz que eles vão saber com o tempo. Maria do Socorro está feliz pois a filha está grávida e diz que não acreditou quando soube. Angélica conta que o marido tomou um pé na bunda da amante italiana, e as duas ficam felizes com isso. Tizil aparece na casa de Damião e conta que se perdeu da tia Naná e de Zequinha, e que não sabe para onde eles foram, e que está dormindo na rua. Tizil conta ao pai que Naná fugiu pois foram atrás dela na casa, e pergunta se pode ficar morando com o pai, mas Damião diz que ele não pode ficar. Angélica pergunta à irmã se ela já conheceu Juliana, mas Rosana diz que não, e que não quer conhecê-la, pois a odeia. Angélica diz que quando conheceu a pobre coitada, não conseguiu sentir raiva dela. Damião conversa com Mariana sobre a possibilidade da patroa deixar seu filho ficar com ele. Nesse instante, Francesco chama a atenção de Marco Antônio, e diz que ele está um trapo se afogando na bebida, e que a vida não pode parar por causa de uma mulher, e manda ele reagir, pois se um dia ela quiser voltar para ele, vai querer encontrá-lo de pé. Damião e Mariana perguntam a Janete se Tizil pode viver ali com ele, mas ela faz pouco caso do menino e pergunta de que serventia ele lhe serve. Mariana diz que não custa nada o menino dormir com o pai, mas Janete pergunta o que ele fará no resto do tempo, e Tizil diz que vai engraxar sapatos.
Damião é avisado que o patrão o chama e Janete permite sua retirada, e diz para o menino ir também. Mariana diz que ela podia ter deixado o menino ficar, mas ela diz que isso não é uma senzala, e manda ela não insistir com isso. Damião saiu com Tizil, e Francesco pergunta quem é o garoto, e Damião diz que é seu filho. Ele diz que pediu a dona Janete para o menino ficar com ele, mas ela não deixou. Francesco pergunta se ele tem onde ficar, Damião diz que ele estava dormindo na rua, mas Tizil diz que dá seu jeito. Marco Antônio pede para o pai deixá-lo ficar, e Francesco afirma que ele ficará, e pede para Tizil já começar fechando o portão para seu pai quando sair, deixando Tizil feliz. Mateu aparece no cafezal e encontra Juliana, ele diz que ela não precisa trabalhar ali, mas ela diz que está ajudando Bartolo, mas Damião diz que não quer ela fazendo tanto esforço. Logo Bartolo chega e pergunta o que ele faz ali, mas ele diz que só veio ver como anda tudo, e triste, vai embora. Rosana pede à mãe para falar com o pai para trazer Juliana para dentro de casa, deixando Maria do Socorro incrédula. Logo as três vão à cozinha, e Maria do Socorro diz a Leonor para ir para casa esperar Juliana, e quando ela chegar para trazê-la, pois ela viverá ali a partir de agora. Enquanto isso, Mateu está pensando em Juliana. Batista lhe pergunta se vai ter salário para toda essa gente, e ele diz que sim. Em seguida, percebe uma movimentação de trabalhadores chegando, e Juliana entre eles. Logo após vê Leonor passar, e se pergunta o que está acontecendo. Leonor diz a Juliana que tem boas notícias, e diz que a patroa quer que ela pegue suas coisas e vá para a fazenda. Juliana pergunta se é para morar lá, mas Leonor diz que chegando lá a patroa lhe explicará tudo. Juliana fica preocupada, mas Bartolo diz que não se discute as ordens dos patrões. Angélica diz para Rosana tratar Juliana bem quando ela chegar, mas a irmã diz que não conseguirá fazer isso. Angélica diz para ela ser mais autêntica e ter confiança nela, e Rosana diz que vai tentar. Mateu vê Juliana saindo com Leonor e fica sem entender. Quando Bartolo aparece, ele pergunta o que está acontecendo. Bartolo diz que Dona Maria do Socorro pediu para Leonor levar Juliana para morar lá na fazenda, e Mateu diz que não está gostando nada disso. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, se inscreva no canal e deixe seu like.